processo de comunicação, a gente já viu que depende muito da nossa clareza, depende do nosso tom de voz, das nossas escolhas. Mas tem armadilhas que a gente costuma enfrentar e que são facilmente evitáveis no processo de comunicação assertiva. O primeiro desses problemas, desses obstáculos, a nossa primeira armadilha é achar que o outro já sabe aquilo que a gente vai falar e que por isso a gente não precisa falar. É o famoso pressuponho que ele já saiba disso. No processo de comunicação, quando a gente espera e alimenta expectativas a respeito do que o outro tem que saber, a gente corre o risco de sofrer bastante, porque nem sempre a pessoa tem a obrigação de saber a respeito daquilo que a gente comunica, certo? É por isso que o óbvio precisa ser dito, não importa o esforço que você tenha que fazer por isso, viu? O óbvio tem que ser dito, porque como a gente já viu, o nosso processo de comunicação tem que ser claro e essa clareza passa também por dizer o óbvio. A gente já falou sobre como alguns detalhes são importantes para a gente passar a nossa mensagem e como alguns detalhes podem ser ruídos no processo de comunicação. Um exemplo muito prático disso é quando, por exemplo, a gente vai ouvir ou entrevistar um profissional técnico como um médico, por exemplo. Ele vai explicar para a gente sobre a possibilidade, a importância de se higienizar as mãos para evitar doenças. Para explicar isso, será que ele precisa explicar todas as reações químicas que um vírus faz quando entra em contato com o nosso corpo se a gente não lava a mão? Percebeu que só de falar isso já cansou, né? É claro que a gente precisa ter explicações técnicas e detalhes importantes no nosso processo de comunicação, mas a gente precisa definir para quais públicos a gente vai dar esses detalhes e se esses detalhes são importantes naquele momento, para aquele público e para o tipo de mensagem que eu quero passar. Falar menos, às vezes é o pretinho básico da comunicação, é isso, objetividade e clareza para os diferentes públicos e para as diferentes mensagens que a gente quer passar. Isso é importante, falar demais também é um obstáculo e uma armadilha da comunicação assertiva. Se falar demais e trazer muitos detalhes é considerado uma armadilha da comunicação assertiva, falar tudo de uma vez também é. A gente já viu lá atrás que a nossa capacidade de concentração é de só 8 segundos. Então imagina trazer várias informações e transmitir a sua mensagem em blocos gigantes. Fica difícil se concentrar e fica difícil para que o seu receptor consiga filtrar tudo aquilo que é importante. Um exemplo prático disso eu consigo viver na minha profissão. Quando eu vou entrevistar uma pessoa e ela não me deixa perguntar, ou seja, fala todas as informações de uma vez, sem que eu consiga reagir a essas informações, interferir, fazer novas perguntas, a comunicação fica bem cansativa e quem está assistindo percebe isso também. Então é importante sempre tentar parcelar as informações em diferentes blocos de importância. Aquilo que é mais importante, você diz primeiro. O que vem de forma secundária, você vai organizando em outros blocos. Assim, a troca comunicativa fica muito mais proveitosa e assertiva. Por isso, gente, o nosso pulo do gato passa obrigatoriamente pelo QSP. É importante a gente pensar na quantidade suficiente para garantir o entendimento a partir dessas 3 perguntas. O quanto eles já sabem, o quanto eles precisam saber e em que momento precisam saber. A gente já viu que falar demais é um ruído, que falar muitas informações em blocos muito grandes também pode gerar confusão, e confusão é ruído, e também o momento, a escolha do momento para falar e a escolha de quais palavras, quais linguagens a gente utiliza. Todas essas perguntas nos orientam para aquilo que a gente deve deixar de fora. Obrigatoriamente, algumas informações vão ficar de fora da sua mensagem, daquilo que você quer passar. É por isso que muitas vezes a gente agradece pelo que a gente não ouviu. Obrigada pelo que você não me disse. Que ao deixar de fora algumas informações irrelevantes, a gente ajuda a pessoa a entender aquilo que a gente quer dizer.